Olá, meu sétimo ano, tudo bem? No nosso estudo de hoje, pessoal, foi proposto para vocês resolverem os exercícios das páginas 44 e 45 do livro grosso, tá bem? Questões essas são questões referentes ao conteúdo novo, tá bem? Que é sobre números racionais, tá bem? Mas esse exercício, pessoal, ele fala de muitos conteúdos vistos anteriormente, tá bem? Fala sobre soma de fração, os conteúdos pré-requisitos, né, para vocês fazerem isso, aliás, são soma de fração, representação geométrica de fração, números inteiros, números naturais, potenciação, tá bem? Então eu vou estar dando dicas de todas as questões aqui para vocês, tá bem? E fazendo algumas recordações. Vamos lá, na página 44, pessoal, na terceira questão, né? Começa da questão 3, fala o seguinte: Jorge já viveu 1/4 de 2 séculos, 2/3 de um ano e 2/7 de uma semana. Quantos anos, meses e dias ele viveu até o momento? Então, pessoal, basta vocês representar essas frases em números, tá bem? Vou colocar aqui, só para indicar que a gente está dando uma dica da questão 3. Vamos primeiro lembrar, representar, digo melhor, os anos, tá bem? Os anos seria o quê? 1/4 de 2 séculos. Mas quanto é um século? Um século é 100 anos. Se um século é 100 anos, 2 séculos é 200 anos. Então vocês vão ter que calcular 1/4 de 200 anos, tá bem? Logo em seguida ele diz o seguinte: 2/3 de um ano. Um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. Então vocês vão ter que calcular 2/3 de 12 meses. E por último, pessoal, ele diz: e 2/7 de uma semana. Uma semana tem 7 dias. Então seria 2/7 de 7. Tá bem? Então vocês vão calcular a quantidade de anos, quantidade de dias, aliás, a quantidade de ano, a quantidade de meses e a quantidade de dias, né? Aí no final vocês colocam: Jorge tem tantos anos, tantos meses e tantos dias, tá bem? Agora, uma dica para a quarta questão. A questão diz: as frações egípcias eram expressas na forma 1 sobre um número, né? Qualquer. Isto é, todas as frações eram unitárias, ou a soma de frações unitárias, né? Ou ela era 1 sobre alguma coisa, ou então era uma soma, né, de duas frações, por exemplo, 1/2 mais 1/3. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Aí o item A diz o seguinte: como representamos na forma egípcia a fração 2/4? 2/4. Como é que a gente representa na forma egípcia? Vocês vão ter que fazer com que apareça o número 1 no numerador. Eu vou mostrar um exemplo semelhante e vocês vão resolver esse caso aqui. Pessoal, vocês devem notar se a fração ela é irredutível ou não. O que seria uma fração irredutível? Uma fração irredutível, pessoal, é aquela fração que não dá para você simplificar mais, né? E nesse caso aqui, pessoal, ela é não irredutível, né? Então, uma fração que não é irredutível, dá para você simplificar ela, tá bem? Por exemplo, a fração 3 sobre 6. Se eu for representar essa fração 3 sobre 6 na forma egípcia, pessoal, basta eu simplificar ela, né? Simplificar por 3, quer dizer que eu divido por 3 em cima e embaixo, tá bem? 3 dividido para 3, pessoal, é 1. Opa, já apareceu, já está ficando da forma que eu quero. E 6 dividido para 3 é 2. Então, a representação da fração 3/6 na forma egípcia é 1/2. Dito isso, pessoal, respondam o item A.
é vocês colocar essa fração aqui na fração na forma egípcia. Vou colocar aqui A. A B, pessoal, é uma questão semelhante, né? Só que diz a fração 3/8. Para representar essa fração na forma egípcia. Pois bem, pessoal, se vocês notarem aí, essa fração é uma fração irredutível. Então, como que vocês podem fazer? Uma dica que a questão diz, ó, diz que vocês podem colocar uma soma de frações unitárias, tá bem? Então, como que a gente coloca na soma de frações unitárias? Vocês podem quebrar esse 3. 3 é o quê? É 1 mais 1 mais 1, né? No caso ficaria 1 mais 1 mais 1 sobre 8. Eu só estou reescrevendo 3, tá bem? E dessa forma, pessoal, vocês podem quebrar em uma soma de frações com o mesmo denominador, tá bem? Uma soma de frações com o mesmo denominador. No caso aqui ficaria 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Tá bem? Ó, pensando nisso, já foi resolver a questão para vocês, né? Agora, o item C diz o seguinte: troque ideias com seus colegas e procure uma maneira de representar a fração 3/8 segundo a forma egípcia, mas agora utilizando a adição de apenas duas frações. Tome como referência a solução do item anterior. Então, utilizando só duas frações, né, no item C. Mas aqui, pessoal, vocês têm 3, ó. Para vocês terem duas frações, basta vocês somar duas dessas, né? Resolvendo aqui para vocês, né, ó. 1/8 mais 1/8, pessoal. Basta vocês fazerem o mesmo processo, só que agora invertido, né? Uma soma de frações de mesmo denominador, pessoal. Você repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Mais aí, 1/8, né? Repetir essa fração aqui. Só que, professor, essa fração aqui não é da forma egípcia. Então, vocês devem perceber que ela é uma fração que dá para simplificar, tá bem? Vocês podem dividir por 2 em cima e embaixo, tá bem? 2 dividido para 2, pessoal, é 1. E 8 dividido para 2, pessoal, é 4. Só repetir o resto, né? Mais 1/8. Então, também resolvi essa questão aí para vocês. Na quinta questão, pessoal, a quinta questão diz: represente com desenhos cada uma das frações. Primeiro, pessoal, vocês devem identificar as frações que são maiores que 1 inteiro e as frações que não são maiores que 1 inteiro. Então, pensando nisso, eu vou trazer um exemplo aqui pronto para vocês, tá ok? Ó, exemplo 2. Temos aqui dois grupos de frações, tá bem? Esse primeiro grupo de frações aqui é frações que não são maiores que 1 inteiro. E esse segundo grupo é frações maiores do que 1 inteiro. As frações maiores que 1 inteiro, pessoal, o numerador é maior do que o denominador. Vocês podem reparar, ó, todas essas frações, ó, o número de cima é maior que o de baixo. Bem, logo a seguir, pessoal, eu tenho a representação geométrica de cada uma dessas frações. Tá bem? Vamos analisar esse primeiro grupo aqui, ó, tá ok? A fração 1/2, né? Tem a forma por escrito e a forma geométrica dele, né? Só lembrando, a parte de baixo aqui é o todo, e em cima são as partes, né? Suponha que isso aqui seja um retângulo maior dividido em dois retângulos menores. Temos um retângulo destacado, que é a parte, então, representa 1/2. A fração 2/3, tá aqui a sua forma por extenso, que é a sua forma escrita. O todo representa 3, tá bem? Ó, 3 partes iguais. E o em cima representa as partes, ó, 2 partes. De forma semelhante para a fração 3/4, que é a última desse primeiro grupo. Suponha que isso aqui seja um retângulo grandão, dividido em outros 4 retângulos menores. Por que outros 4 retângulos menores? Porque a fração, ó, o que representa o todo é o 4. E as partes é o 3.
Então, 1, 2, 3. Agora vamos para frações maiores que o inteiro, que é esse segundo grupo aqui. Tá bem? Temos a primeira fração aqui, 3 meios. Tá aqui a forma dela por escrito. Ó, vocês analisem aqui, ó. O todo é 2, né? Tá aqui uma parte de um todo. Mas dá para destacar 3 partes nesse todo? Não dá. Então você tem que fazer outro todo semelhante ao primeiro. Um retângulo maior dividido em outros 2 retângulos semelhantes. Tá aqui e tá aqui. Agora dá para você destacar 3 partes. Ó. 1, 2, 3. Tá aqui a representação geométrica. Agora, 4/3. Vocês devem prestar bem atenção aqui, pessoal. O todo é 3 partes. Tá aqui, ó, um retângulo maior dividido em 3 retângulos menores. Tá bem? Só que eu tenho que destacar 4 partes. E aqui tem 3. Então eu tenho que fazer outra parte do inteiro, tá ok? Então tá aqui outro retângulo maior dividido em 3 retângulos menores. Agora basta você destacar 4 desses retângulos. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui a representação geométrica de 4/3. Agora, na fração 5/4, o bom senso me diz que é de forma semelhante, a representação geométrica é de forma semelhante a essa e a essa. Então tá aqui, pessoal. Pensando nisso, vamos para a dica da sexta. Mas a dica da sexta eu vou pegar uma carona nesse exemplo aqui, tá bem? Pessoal, uma fração que representa um número maior do que um inteiro, a fração tem um numerador maior do que o denominador. E uma fração que representa uma quantidade menor do que um inteiro, o numerador é menor do que o denominador, tá bem? E uma fração que representa um inteiro completo, o numerador é igual ao denominador. Por exemplo, a fração 2/2, 3/3, 1/1 e por aí vai, tá bem? Agora vamos para a sétima questão. Vamos para a sétima. Utilizando as representações egípcias, escreva cada item como uma adição de 2 frações. Então, pessoal, a dica da sétima seria a mesma dica que foi proposta para vocês no item C da 4ª questão. Mas pensando nisso, eu ainda vou resolver o item A da sétima para vocês, tá bem? Como eu estou muito legal hoje, eu vou resolver esse item A. Se vocês perceberem, pessoal, é uma fração irredutível. Vamos quebrar aqui, ó. 5 é quem? 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, né? Tudo sobre quanto? Tudo sobre 8. Tá bem? Então, ó, vocês podem escrever o seguinte, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4, né? 4 mais esse outro 1 que sobrou. Tudo sobre 8. Agora, pessoal, dá para vocês quebrar em uma soma de frações com o mesmo denominador. Igual a 4 sobre 8 mais 1 sobre 8. Ó, essa fração aqui já está justamente como a gente quer. E essa, professor, é o problema. Mas, friends, vocês podem simplificá-las. O bom senso nos leva a isso, pessoal. Então, vamos simplificar esse jovem aqui por 2 em cima, embaixo. 4 dividido para 2 é 2. E 8 dividido para 2 é 4. E vamos repetir a outra fração. Mas, professor, ainda deu problema. Mas, friends, novamente é uma fração que dá para simplificar. Então, o bom senso nos leva a dizer, pessoal, que temos que simplificar por 2 de novo. Em cima e embaixo. 2 dividido para 2 é 1. E 4 dividido para 2, pessoal, é 2. E o resto a gente repete. Então, tá solucionado, pessoal, o item A da sétima questão. Resolvam o restante da sétima. Vamos para a questão 8. A dica que eu dou para a oitava, pessoal, vamos ler aqui, ó. A sequência 1/2, 1/4, 1/8,
1 sobre 16 e 1 sobre 32 e 1 sobre 64 é formada somente por frações escritas na forma egípcia, tá bem? Eu não vou analisar item por item, pessoal. Eu vou apenas escrever algumas características dessa sequência, tá bem? E pensando nisso, vocês vão solucionar a questão. Pois bem, 1/2, 1/4, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32 e 1 sobre 64. De cara, pessoal, de cara, vocês devem perceber que a partir do segundo termo, o termo seguinte se dá com o produto da fração anterior vezes meio. Por exemplo, ó, meio, 1/4. Aí 1/8. 1/8, pessoal, 1/4 vezes 1/2. Aí, ó. 1 sobre 16 é quem? É 1/8 vezes 1/2. 1 sobre 32 avos é 1 sobre 16 avos vezes 1/2. E agora, 1 sobre 64 é quem? 1 sobre 32 avos vezes 1/2. E se eu quisesse escrever um próximo termo, seria quem? Seria 1 sobre 64 vezes 1/2. O próximo termo seria vezes 1/2. Tá bem? Isso aqui seria quem, pessoal? 1 vezes 1 é 1. E 64 vezes 2 dá 128, tá bem? 128. Então seria esse próximo termo aqui. 1 sobre 128. E o próximo termo seria quem? 1 sobre 128 vezes meio. 1 sobre. Tá bem, pessoal? Esse termo aqui, quanto seria? Seria 1 sobre... vamos fazer essa conta aqui, tá bem? 128 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Boto 6, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então seria 1 sobre 256. 1 sobre 256. Tá bem, pessoal? E outra coisa, outro caso particular dessa sequência é que todos os denominadores vocês podem escrever como potência de base 2. Como é que eu escrevo como potência de base 2? Pois bem, vou fazer 4, 8 e 16. E o restante fica para vocês, tá bem? Ó? É só vocês fatorar esse cara. 4, fatorar em fatores primos, tá bem? Decompor em fatores primos. Vamos decompor isso em fatores primos. 2, né? 4 dividido para 2, que dá 2. 2 ainda dividido por 2, dá. Que dá 1, né? Então isso aqui seria 2, né? Que é o número que se repete. E o expoente seria quantas vezes ele se repete? 2 vezes, né? O 8, vamos decompor em fatores primos. Qual o primeiro número primo que divide o 8? O 2. Dá quanto? 8 dividido para 2 é 4. 4 ainda dá por 2. 2 dividido para 2 é 2. E 2 dá por 2, que dá 1. Quando chega em 1 aqui, acaba. Tá bem, pessoal? O número que aparece é o 2. Essa é a nossa base. E o expoente é quantas vezes ele se repete? 3. Agora o 16. Vamos decompor em fatores primos. Dá por 2? Dá, né? Dá 8. Dá por 2? Dá, né? Vocês podem perceber que é o mesmo caso aqui. Então, vou só repetir, tá? Ok? Só que agora temos 2, né? Quantidade de vezes que ele se repete é 1, 2, 3, 4. Tá bem? Então, colocando isso aqui como potência de base 2, o primeiro termo ficaria 1/2
1 sobre 2 elevado a 1, né? Segundo termo ficaria 1 sobre, ó, o 4 é 2 ao quadrado. O 8, pessoal, é quem? É 2 ao cubo, né? Então ficaria 1 sobre 2 ao cubo. Agora já esse outro aqui, ó, 1 sobre 16, ficaria 1 sobre... O 16, pessoal, é quem? É 2 elevado à quarta. Aí vocês decomponham esses outros números e reescrevam, tá bem? Agora, pessoal, a parte do restante da questão oitava é você representar geometricamente, né? Isso eu já mostrei para vocês como é que representa. Na parte de fração de quantidade, pessoal, eu tenho um exemplo aqui, ó, bem prático para você já pronto, tá bem? Fração de quantidade, por exemplo, seria, vamos ver aqui, ó, 1 sobre 1, meio de 100, você colocaria meio vezes 100, né? Quando tem o 100, a gente entende que tem 1 embaixo. Uma multiplicação de fração fica o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, né? Que dá 100 sobre 2, e 100 sobre 2 é 50, né? 1/3 de 90, 1/3 vezes 90. O 90, a gente, por conveniência, coloca um 1 embaixo, né? Então, fica o numerador vezes numerador, que dá 90, denominador vezes denominador, que dá 3, e 90 dividido para 3 dá 30. Então, 1/6 de 36, né? Ficaria 1/6 vezes 36. Só que o 36, a gente coloca um embaixo por conveniência. Então, vai dar esse resultado aí que vocês estão vendo. Tá bem? Professor, e pode ser, por exemplo, meio de 1/4? Pode, o processo é o mesmo. Meio de 1/4 seria 1 meio vezes 1/4. Seria o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 4, 8. Outro exemplo. Pessoal, boa sorte. Pronto, meus queridos. E nessa nona questão, eu disse o seguinte. Observe os números escritos no quadro abaixo, tá bem? Aí, pergunta o seguinte. Quais números pertencem ao conjunto dos naturais? Quais números pertencem ao conjunto dos inteiros? E quais números pertencem ao conjunto dos racionais? Então, vamos só fazer uma recordação aqui. Os números naturais, pessoal, são que números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São os inteiros positivos. E os inteiros são quem? São 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. E também os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. E os racionais, pessoal, os racionais são aqueles números quebrados, que contêm vírgula, tá bem? Por exemplo, 9,1, 0,2, 0,25, 3,4, menos 0,3, menos 2,8, 5,81, por aí vai, tá bem, pessoal? Através dessas dicas, tenham uma boa sorte na resolução das questões e qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês, pessoal. Boa sorte e bons estudos.